Olá, eu sou Leonardo Santana, da Freehand, sou o criador desse workshop, Criar Matriz de Bordado no programa Inbird. Quero te dar as boas-vindas ao nosso workshop e eu espero que essa semana do bordado, realmente te ajude a chegar nesse resultado que é a criação de matrizes de bordado. Bom, eu quero começar esse workshop te fazendo uma pergunta. Você acreditaria que é possível que pessoas reais, pessoas comuns, aprendam a criar matriz de bordado do absoluto zero? E quando eu digo pessoas comuns, eu estou dizendo pessoas que não têm nenhuma habilidade, nenhuma expertise, talvez com software de criação de matriz de bordado ou com bordados em si. Você acreditaria que é possível que você chegue nesse resultado? Que é possível você aprender a criar uma matriz de bordado do absoluto zero sem nunca ter criado? Bom, talvez você diz assim, nossa Léo, isso parece ser bom demais para ser verdade. Mas esse workshop, essa semana do bordado, é isso que eu vou estar passando para você. Como que você pode chegar nesse resultado. E nesse vídeo, no vídeo de hoje, eu vou ensinar para você, ou eu vou mostrar para você três coisas. A primeira coisa que eu vou mostrar para você é realmente como que uma pessoa ela sai do zero sem necessariamente ter que sair do zero. Como que ela cria uma matriz do zero sem ter que sair do zero. A segunda coisa que eu vou ensinar para você nesse vídeo é como que você vai fazer para baixar e para instalar o programa Inbird no seu computador. E a terceira coisa que eu vou estar liberando para você é matrizes gratuitas para você baixar no seu computador, ok? Bom, como eu estava te falando, é possível sim que pessoas reais e comuns, é possível que você chegue nesse grande resultado sim de criação de matriz de bordado. E talvez você fale assim, ah Léo, isso parece ser bom demais para ser verdade, será que eu consigo chegar nesse resultado? Será que isso é verdade? Eu já tentei várias vezes e não consegui. Bom, a grande verdade é que eu cheguei nesse resultado. Já tem anos aí que eu venho criando minhas próprias matrizes de bordado e a grande verdade também é que além de fazer, eu tenho ensinado algumas pessoas, na verdade algumas centenas de pessoas já passaram pelos nossos métodos e têm aprendido a criar a matriz de bordado. Então eu quero te mostrar esses estudos de caso dessas pessoas reais, dessas pessoas comuns, dessas pessoas normais, vamos assim dizer, que realmente aprenderam a criar matriz de bordado e que eu tenho certeza que você também pode conseguir chegar nesse resultado. Dá só uma olhadinha nesse depoimento. Eu me chamo Antônia e já há um tempo eu trabalho com bordados, mas nunca aprendi a fazer as artes. Até que um dia me deu vontade de eu mesmo fazer. E fiquei muito curiosa pesquisando na internet, buscando tudo, buscando professores, buscando como aprender rápido e fácil. E rápido a gente não consegue nada não. Então eu até que um dia eu vi o vídeo do Leonardo no Facebook e no YouTube. Aí eu me interessei porque ele estava fazendo a propaganda do curso e eu fiquei louca para fazer o curso. E logo quando eu fiz a matrícula, logo depois eu já comecei a participar das aulas. Então aí ele é muito paciente e assim me ajudou muito. E eu hoje já faço minhas próprias artes, ainda agora já cada vez mais estou me aperfeiçoando. Não sei se... Eu vejo que está ótima. Estou amando o curso, estou amando demais. E serviu para mim até uma terapia, porque até então eu vivia também assim meio que depressiva, sem querer muito sair de casa e até mesmo gostaria de ficar sempre só em casa, todo tempo sozinha, e isso aqui me ajudou muito. E o grupo, eu vendo as pessoas conversarem no grupo, isso é bom demais, porque mesmo que eu não falasse, mas eu estava vendo eles falando e com eles falando eu estava aprendendo também, estava me ajudando a ficar, digamos, viva, alerta. E eu sou muito difícil de acolher as coisas, aprender, mas estou aprendendo. Meus filhos estão me elogiando, dizendo que realmente eu estou demais. E eu agradeço muito a Deus por isso, está me dando essa oportunidade de aprender muita coisa assim.
eu agradeço muito a Deus, muito, muito, pela a vida de Leonardo e tantos outros por aí também que vivem fazendo a mesma arte que ele faz. Isso é muito bom, parabéns e muito obrigada. E eu estou amando, gente, muito bom, muito bom. Eu aconselho que não tenha medo, por mais mínima de experiência que vocês tenham. Vão à luta. Um abraço. Bom, é muito legal ver depoimentos, estudos de casos como esse. Eu quero que essa semana seja assim para você, que você tenha essa experiência também. Antes de eu te contar como que você pode chegar nesse resultado através desse método que eu quero passar para você, eu quero te contar um pouquinho da minha história, como que eu também cheguei nesse resultado através desse método. Bom, a grande verdade é que com 16 anos eu estava louco para trabalhar, né? Não queria mais ficar dependendo dos meus pais em termos financeiros, e eu recebi o convite de entrar numa empresa de bordado e aceitei, né, porque eu queria trabalhar, queria ganhar dinheiro. E quando eu entrei, eu comecei a ver as máquinas bordando e um rapaz começou a me ensinar a criar matriz de bordado. Eu confesso que a primeira impressão que eu tive foi, pelo amor de Deus, eu não vou dar conta disso, né? Parecia ser muito difícil, parecia ser um bicho de 7 cabeças realmente. Mas com o passar do tempo ele foi me ensinando e dia após dia ali eu fui pegando todas as práticas, todas as ferramentas, habilidades, e eu gostei muito, achei muito legal você criar uma matriz e depois eu ia ver, né, aquilo que eu tinha criado sendo bordado na máquina. Então eu achei muito legal mesmo. E 3 anos se passaram, esse rapaz sai da empresa e eu assumi como gerente, né, vamos dizer assim, naquele lugar. Fiquei um bom tempo lá trabalhando, né, um bom tempo ali aprendendo mesmo, e o tempo passou e passou que eu fiquei 7 anos nessa empresa. Então de 2009, né, e 7 anos aí, eu comecei em 2009, eu fiquei trabalhando nessa empresa. Então aprendi muita coisa, tanto na programação como algumas coisas na parte de máquina, né, de bordado. Então assim, foi um tempo muito legal na minha vida, porém vamos dizer assim que quase que nem tudo dura para sempre. E eu estava meio cansado já de trabalhar lá, não pelo salário, o salário era muito bom, o ambiente de trabalho muito legal, mas eu queria tentar algo novo, queria começar meu próprio negócio e decidi me desligar da empresa e começar a trabalhar em casa. E eu comecei a trabalhar em casa, né? E comecei a criar matriz de bordado pela internet. E comecei a criar matriz de bordado pela internet para alguns clientes que eu já tinha aqui em Rio Preto, né, na minha cidade local, e depois fui expandindo, criando para outras pessoas no Brasil e até mesmo para fora do Brasil. E foi legal porque eu montei uma página no Facebook e tal, comecei a postar meus trabalhos e as pessoas começaram a curtir, comentar, compartilhar, e elas começaram a pedir para que eu ensinasse elas a criar matriz de bordado. E a grande verdade também é que eu sabia que eu era bom, modéstia à parte, em criação de matriz de bordado, porém eu não sabia se eu era bom em ensinar. Foi aí que eu decidi montar um curso de criação de matriz de bordado, uma metodologia onde as pessoas pudessem aprender a criar matriz de bordado do absoluto zero. Porque eu comecei a reparar que as pessoas elas me pediam algumas coisas muito simples, né? E muitas das dicas que eu dava era muito simples, que realmente as pessoas não sabiam. E eu comecei a reparar que essas mesmas pessoas elas tentavam aprender a criar suas próprias matrizes vendo vídeos no YouTube. E eu até coloquei alguns vídeos no YouTube, mas elas não conseguiam aprender porque precisava de um começo, meio e fim. Precisava de uma metodologia que realmente trouxesse elas para dentro desse mundo de matrizes bem explicado, que elas conseguissem entender. Foi aí então que nasceu o curso Criar Matriz de Bordado, onde a gente começou realmente a ensinar várias pessoas a criar suas próprias matrizes de bordado. E vieram os primeiros resultados, os primeiros depoimentos que as pessoas realmente conseguiam aprender, assim como esse depoimento que você já viu. Porém, o ano passou-se os anos, passou-se na verdade 2 anos, e as pessoas começaram a falar assim: Léo, ensina a gente a criar matriz de bordado no programa Embird. Eu já ensinava no programa Wilcom e agora elas queriam aprender no programa Embird. E a grande verdade é que eu relutei realmente para tentar ensinar as pessoas a criar esse curso, enfim, porque eu não sabia criar matriz de bordado no programa Embird, né? Mesmo desde 2009 criando matriz de bordado, eu não sabia, só sabia no Wilcom, e eu decidi então aprender a criar matriz de bordado no programa Embird. E confesso que foi muito difícil pelo fato de não achar ninguém realmente para me ensinar, de não achar ninguém que realmente me ensinasse a criar essas próprias matrizes. Então eu fui sozinho, né, tentar aprender o Embird, vi alguns vídeos realmente
na internet, no YouTube, mas foi meio que na raça mesmo. Então assim, o programa Inbird para mim foi algo novo, algo que eu lutei, porque eu não queria ter que aprender tudo de novo, digamos assim, mas eu me propus, aprendi e tô aqui para passar esse workshop para você, tô aqui para mostrar para você que é possível sim você criar uma matriz de bordado do absoluto zero no programa Inbird. Olá, meu nome é Ivan, moro na cidade de Nova Serrana, Minas Gerais. Sou bordador à máquina há mais de 19 anos. Conheci o curso Criar Matriz de Bordado com o professor Leonardo Santana através da internet. Concluí o curso, graças a Deus. Pretendo, para o ano que vem, se Deus quiser, montar meu próprio negócio em criar matriz de bordado. Expectativas são boas, apesar da cidade ter muita concorrência, mas creio que vai dar certo. Agradeço a todos. E até a próxima, se Deus quiser. Talvez você esteja perguntando assim, Léo, por que eu preciso aprender a criar matriz de bordado? Ou qual seria a grande vantagem nisso? Bom, você precisa entender que o mercado de bordado ele tem crescido bastante. E quando eu digo que ele tem crescido, eu quero dizer no sistema caseiro. Quando eu digo caseiro, eu quero dizer em pessoas que compram suas próprias máquinas de bordado, põem na sua casa e vão começar um negócio do zero, assim como eu comecei algum dia, há anos atrás. Então assim, você precisa entender que isso tem crescido bastante. Eu tenho um amigo, ele chama Sérgio, um dia conversando com ele, eu falei assim, Sérgio, quantas máquinas de bordado você vende, industrial, caseira? Ele falou assim, Léo, para cada uma máquina industrial que eu vendo, que são aquelas máquinas grandes de 4, 8, 12 cabeças, eu vendo no mesmo período 15 máquinas de bordado caseira. Eu falei, sério? Ele falou assim, sério, para cada uma máquina industrial eu vendo 15 caseiras. Então isso dá para você entender como realmente tem crescido muito o mercado de bordados. Isso é só um vendedor que eu conheço aqui na cidade de São José do Rio Preto, então imagina aí pelo Brasil espalhado por todos os cantos, aí, por todos os estados. Então o que você precisa entender é que realmente isso tem crescido bastante, as pessoas têm investido nisso. Você precisa entender também que nesse mercado de bordado digitalizado, as pessoas elas procuram muito matrizes ou desenhos específicos, desenhos que eu chamo personalizados, matrizes personalizadas. Por quê, Léo? A pessoa ela quer bordar um enxoval de bebê, a pessoa ela quer bordar um uniforme, a pessoa ela quer bordar algo novo, algo que talvez se ela levar para o bordado industrial, para aquelas grandes empresas, eles não vão bordar. Então eu trabalhei em um bordado industrial e era difícil a gente pegar serviço pequeno, serviço personalizado, digamos assim. Por quê? Porque lá é tempo de máquina, é industrial, então quanto mais serviço, melhor, mais se ganha lá. Já no bordado caseiro, no bordado doméstico, é ao contrário, não dá para você pegar grandes serviços, grandes encomendas, mas o que eu chamo essas de picadinhos, esses serviços mais pequenos, mais personalizados, dá para ganhar dinheiro. Por quê? Porque é mais personalizado, Então o pessoal eles investem bastante nisso porque os clientes procuram muito isso. E aí eu te pergunto, adianta você ter a sua máquina, você investir numa máquina de bordado, mas não criar matriz de bordado? O que adiantaria você realmente investir numa máquina, gastar aí um bom dinheiro, mas na hora que o seu cliente chegar lá e falar assim, eu quero esse bordado personalizado, aí você vai falar assim, poxa, eu não sei fazer, não tem como fazer, e aí você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, você vai perder serviço e realmente seu negócio, o seu sonho não vai crescer. Ah, Léo, então eu sei e entendi que esse é um bom negócio. Então por que eu tenho tentado criar matriz de bordado e não tenho conseguido? Ou por que as pessoas elas tentam criar, mas infelizmente elas não conseguem, elas não têm um grande resultado? E por que esse método que você está tentando me explicar me possibilita chegar nesse resultado? Bom, as pessoas elas muitas vezes compram as suas máquinas e aí elas se deparam que elas têm que criar a matriz de bordado ou que elas precisam da matriz de bordado para dar segmento no seu serviço. Aí o que ela faz? Ela vai atrás dos programadores, pede para o programador fazer, ou ela vai e pede doações nos grupos do Facebook. E no começo até dá certo, depois muitas vezes o grupo não te doa a matriz, ou realmente o grupo não tem a matriz para doar para você, ou muitas vezes o programador faz a matriz errada, ou te entrega no tempo errado, e você fala assim, Léo, você está metendo a boca nos programadores? Não, isso já aconteceu até mesmo comigo, isso realmente acontece. Então assim,
assim, o que acontece é que muitas vezes as pessoas elas ficam dependentes dos programadores e dependente das doações de matriz de bordado. E nesse negócio de criação de matriz de bordado ou de bordado digitalizado, você não pode depender de ninguém, porque tempo realmente aqui é dinheiro. E eu quero que você entenda o quê? Que muitas vezes a pessoa, ela estando nesse ciclo de dependência que eu chamo, ela fala assim, não, eu preciso aprender a criar minhas matrizes. O que ela faz? Ela corre para o YouTube para aprender a criar as suas próprias matrizes. Eu sei que talvez você já fez isso. E aí ela começa a ver alguns vídeos no YouTube, aí ela vê sobre ponto caseado, sobre ponto cheio, sobre ponto tatame, e aí vira uma bolha de informação. É o que eu chamo de a grande bolha de informação, que é o quê? Tem muitas informações realmente na internet, no YouTube, eu coloco bastante vídeos, mas a grande verdade é que lá muitas vezes não está todo certinho, tudo segmentado, tudo organizado para você começar do básico e avançando. Você precisa entender que para criar matriz de bordado você precisa dar um passo de cada vez, existe um começo, meio e fim. E aí a pessoa ela fica nessa bolha de informação, né, e ela não consegue aprender a criar matriz de bordado e muitas vezes ela se cansa, muitas vezes ela desiste ou muitas vezes ela entra no workshop assim como esse para realmente aprender a criar suas próprias matrizes. Agora eu vou te explicar como que você pode realmente chegar nesse resultado. Agora eu vou mostrar para você como que você vai aprender a criar a matriz de bordado de uma vez por todas. Eu vou mostrar para você agora o que eu chamo saindo do zero sem sair do zero, que é a técnica que eu chamo de redesenhar. Eu vou te mostrar agora na lousa aqui como que você faz para criar uma matriz de bordado, o primeiro princípio, o primeiro passo, que é a técnica do redesenho. Vamos lá? Bom, então eu fiz o desenho dessa florzinha e como você pode ver eu não sou bom em desenho, você também nem precisa ser bom em desenho. Quando eu falei em técnica de redesenhar, talvez você pensou assim, nossa Léo, eu nem sei desenhar, então já complicou para mim. Calma que eu vou te explicar. Quando eu ia na escola, na minha época que eu estudava, passava muito o desenho do Dragon Ball Z. E a gente gostava muito de desenhar, mas a gente não sabia desenhar. Então o que a gente fazia? A gente usava aquele famoso papel carbono. Ou seja, você pega o desenho, né, põe uma folha branca, depois põe o papel carbono e o desenho em cima. E aí você contorna com um lápis, com uma caneta, o desenho real e o papel carbono vai fazer magicamente o desenho sair lá embaixo. Na técnica de redesenhar uma matriz de bordado, é isso que acontece. As pessoas elas não entendem que para criar uma matriz de bordado, você precisa basicamente só disso. Ou seja, você vai começar por isso. Elas pensam que é um bicho de 7 cabeças, quando na verdade não é. Então, vamos dar um exemplo. Eu peguei esse desenho aqui lá na internet, fui lá no Google e digitei florzinha e apareceu esse desenho aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse desenho no programa Embird e a gente vai redesenhar por cima desse desenho. Então o desenho ele já está pronto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar, ó, vou fazer aqui do lado, ó, redesenhar por cima de cada parte desse desenho. Então a gente redesenha uma pétala, depois redesenha outra pétala, né? E vai redesenhando parte por parte dessa florzinha. Simples assim, não tem nenhum segredo. Então o desenho em si, vamos colocar assim, ele já está pronto. O que você vai fazer é uma cópia desse desenho. E é a partir desse princípio de redesenhar que você e eu vamos criando as matrizes de bordado. Ah, Léo, é só isso para criar uma matriz de bordado? Não, mas você pode ter certeza que todas as matrizes que você for criar, a gente vai passar por esse método ou por esse princípio de redesenhar, seja no ponto cheio, ponto tatame, ponto caseado, ponto cruz, ponto costura, enfim, qualquer tipo de ponto, ok? Então você pega a imagem, coloca ela no seu programa e redesenha essa imagem, redesenha usando as ferramentas que o Embird te dá. Eu sei que talvez vendo aqui na lousa você não conseguiu entender tudo, mas é por isso que agora eu e você vamos para a parte prática. Bom, eu quero mostrar para você que aí embaixo nessa tela vai ter dois botões. O primeiro botão vai estar escrito assim, veja o vídeo do Embird ou veja o vídeo de instalação. Você vai clicar nele na hora que acabar esse vídeo e você vai ver um vídeo de como instalar, como baixar e como instalar o Embird no seu computador. O segundo botão que tem aí embaixo ou do lado aí, tem algum lugar da página, então vai estar escrito para você baixar as suas matrizes.
matrizes. Então você vai baixar as matrizes gratuitas que eu vou dar para você, ok? Bom, o nosso tempo está acabando e eu não quero que esse vídeo fique muito longo, então eu quero que você preste atenção. Amanhã eu vou liberar um novo vídeo para você. Amanhã às 9 horas da manhã o vídeo já vai estar no ar e vai ser a primeira aula prática, eu e você juntos. Nós vamos fazer esses princípios que eu mostrei aqui na lousa para você, a gente vai fazer na aula do dragão. Então você e eu vamos criar juntos uma primeira matriz, que é a aula do dragão, que eu chamo a matriz do dragão. Presta atenção, porque amanhã também eu vou liberar para você o material dessa aula, que é o PDF, a imagem, o vídeo, o áudio, tudo para você e eu juntos fazermos essa aula. Vai ser bem legal, vai ser bem prático e você vai entender como que você começa a criar a sua matriz de bordado junto comigo, ok? Enquanto isso não acontece, enquanto amanhã não chega esse vídeo, eu quero que você preste muita atenção. Aí embaixo na página tem uma parte onde você pode deixar os seus comentários, onde você pode deixar as suas dúvidas. Então, se você teve alguma dúvida nesse vídeo, se você quer deixar algum comentário, fazer alguma pergunta, deixa aí, nós vamos fazer o possível realmente para estar respondendo todas as suas dúvidas e todas as suas perguntas. Só lembrando que amanhã o vídeo vai ser liberado às 9 horas da manhã e a gente vai enviar um e-mail para você dizendo que o vídeo já está liberado. Então presta muita atenção no seu e-mail, na caixa de entrada, caixa de spam, lixo eletrônico, porque o nosso e-mail vai chegar para você. Você pode também curtir, comentar, compartilhar essa página, compartilhar esse workshop para ajudar mais e mais pessoas, ok? Como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana da Freehand, sempre com você aprendendo e empreendendo, e eu te espero amanhã na nossa próxima aula. Tchau, tchau! Olá pessoal, meu nome é Daniela, estou aqui um pouquinho para falar sobre o curso do Leonardo Santana. Eu sempre digo para as pessoas que me perguntam que o curso do Léo caiu do céu para mim. Por quê? Porque eu sempre estava dependendo de comprar matriz e muitas vezes as matrizes não chegavam, não era o que eu esperava, né? Eu bordava, acabava perdendo a minha peça. Com isso eu até parei um pouco de fazer bordado, que eu fiquei super chateada. Eu falei assim, eu não consigo bordar e eu não vou anunciar uma coisa que eu não tô conseguindo fazer. Aí de repente uma moça me pediu pra mim fazer um bordado e eu não achava esse bordado em lugar nenhum. Até que no YouTube eu vi o Léo e eu falei assim, nossa, esse cara parece ser bom, né? Aí eu vi o anúncio dele do curso. Confesso que a gente fica em dúvida, né? Se é bom, se é o que ele tá falando mesmo. Mas quando eu tava desesperada, eu falei assim, eu vou tentar, seja o que Deus quiser, né? E foi aí que eu peguei, comprei e falei assim, se eu não conseguir dessa vez, esquece os bordados. E pra mim eu pensei dessa forma. Só que daí não, só me incentivou muito mais, porque as aulas dele, a forma que ele fala é super detalhada. É muito assim, se a gente tem dúvida, a gente entra no WhatsApp, conversa com ele, ele responde mesmo da hora. Até mesmo o pessoal que já tá mais avançado que eu tô no primeiro módulo, acabei agora, ajuda a gente. Então é show de bola, eu super recomendo. A equipe do Léo tá de parabéns, porque eu tava já decepcionada com bordados e ele me incentivou muito mais. Obrigada, Léo, obrigada a todos. Bora pro segundo módulo. Muito obrigada. Valeu, viu? Não fiquem com medo, porque é 100% seguro. Eu recomendo. Valeu.